A CBF deve anunciar nessa quarta-feira o aumento da quantidade de clubes da Série C, de 20 para 28 clubes. E como isso afeta o CSA? Vamos falar aqui nesse vídeo. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal, gente. Se inscreve aqui no canal Diário de Azulino para dar uma forcinha pra gente. No link da descrição você encontra aí todos os nossos canais, perfis e redes para você seguir a gente e dar uma forcinha. Canal Espaço da Bola, canal de cortes, nossas redes sociais. Dá uma forcinha lá pra gente que é importante demais para o nosso crescimento. E dá o like nesse vídeo também aqui. Não se esquece de fazer isso também porque o nosso vídeo fica em alta. E também deixa o seu comentário o que é que você acha que pode acontecer, o que é que você acha que pode afetar aí a equipe do CSA, tá na torcida para que essa outra possibilidade aí de tapetão, será que pode acontecer? Enfim, é bem difícil a gente cravar essa possibilidade, porque a Série C já tá com 12 times garantidos, certo? Os 4 que subiram da D para C, os 8 que ficaram entre o 9º colocado e o 16º colocado, então já são esses 12. E aí faltam mais 4 times do quadrangular que não conseguirem o acesso, né? Aí eles ficam na Série C e os 4 rebaixados da Série B para a Série C. Aí completa os 20 times que participariam em 2026, tá? Mas com aumento para 28 clubes, de onde viriam esses 8 clubes a mais? Bom, existem alguns rumores, né, de que a galera fica querendo saber de onde é que vão vir esses times. Mas em todas as possibilidades que eu vi aí na internet, os 4 clubes da Série D que foram eliminados nas quartas de final ganhariam também esse acesso. O que seria natural se você fosse pensar exatamente isso, você aumentaria mais a quantidade de vagas de classificação, tá? Então, seriam o América, o Asa, o Cianorte e o Goiatuba, que se beneficiariam desse aumento da quantidade de clubes. Agora, os outros 4 seriam de onde? Outra possibilidade é você pegar mais 4 times da Série D, do 9º colocado ao 12º. Para mim, isso é o que mais faria sentido, obviamente, né? Então, se você vai ter mais 8 times, né? E se não vai ter, por exemplo, mais rebaixados, se você, por exemplo, rebaixasse 6 times da Série B e subissem 4, 6 iriam cair, mas naturalmente a Série B ficaria só com 18 times. Né? Nesse caso aqui. Então, como isso não é uma possibilidade, você tem que pegar times de uma divisão inferior e colocar nessa divisão da Série C. Então, se você precisa, vão cair 4, sobem 12, né? Porque aí ficariam 8 times a mais nessa matemática e ficariam 28 times. Então, para mim, essa era a ideia mais razoável, né? Para a gente ter um critério técnico estabelecido para garantir esses times na Série C. Outra possibilidade é a anulação do rebaixamento. E é aí que o CSA poderia se beneficiar, né? Se os 4 times eliminados nas quartas de final garantissem vaga na Série C, né? Que seria o América, o Asa, o Cianorte e o Goiatuba, e você elimina o rebaixamento das equipes, você garante aí o CSA, o ABC, o Retrô e o Tombense de volta, né? Times que cairiam para a Série D, suspendendo o rebaixamento, esses times estariam na Série C. E aí você completaria os 28. Essa é a possibilidade que beneficia o CSA. Eu já vi também, porém, alguns especialistas, algumas pessoas que entendem aí dos bastidores do futebol, né, da legislação do futebol e dessas outras coisas aí, já vi algumas pessoas dizendo que não é possível você anular um rebaixamento que já está definido. E como o rebaixamento na Série C já foi definido um mês atrás, então, por exemplo, não poderia anular mais esse rebaixamento. A não ser que durante a competição eles dessem essa possibilidade. Olha, esse ano não vai ter rebaixamento. Certo? Não teremos o rebaixamento da Série C para a Série D. Acho que nesse sentido aí poderia eliminar o rebaixamento antes dele estar definido. Como agora já foi definido o rebaixamento, não pode mais suspendê-lo, certo? Esse foi o entendimento que eu tive lendo algumas notícias e matérias, tá?
E o que mais, ao que tudo indica, na verdade, os 12 clubes, né, os 8 clubes a mais que vão se classificar para a Série C são exatamente os 4 clubes que foram eliminados nas quartas de final e as 4 equipes melhor ranqueadas sem divisão nacional, que seriam Sampaio Corrêa, Aparecidense, Ferroviário e São José. Essa, para mim, é a ideia mais arbitrária e sem sentido que você pode dar. Você tá dando de bandeja para 4 equipes, praticamente 2 acessos consecutivos, sendo que essas equipes não tiveram sequer a qualidade, né? Não tiveram nem o mérito de garantir uma vaga na Série D de 2026. Eles não jogariam nenhuma competição nacional, certo? Então, teria um benefício lá totalmente indevido para equipes que não tiveram mérito algum, né? Estão no ranking porque estão, mas não jogaram no Campeonato Estadual de 2025 o suficiente para garantir uma vaga no Campeonato Brasileiro e vai ganhar de bandeja 2 acessos praticamente porque não teriam divisão. Quando você garante numa Série D, por exemplo, é praticamente um acesso. Você ganhou uma divisão. E aí você ganharia outro acesso que seria direto para a Série C. São 2 acessos praticamente em um ano só, sem nenhum tipo de mérito daquela equipe, certo? Então essa para mim é a decisão mais arbitrária e errada que pode se tomar nesse caso. Vou repetir, tá? Para mim o mais correto não seria nem anular o rebaixamento. Para mim, o mais correto seria aumentar a quantidade de vagas de acesso para a Série D. Claro que eu, como torcedor azulino, estou torcendo para que a CBF anule os rebaixamentos, né? Ou que, pelo menos, chegue para os clubes e diga, olha, a gente precisa de mais 8 clubes. Os 4 times eliminados nas quartas da Série D já vão direto, porque vamos aumentar as vagas. Os outros 4 clubes vão ser decididos em um play-off, certo? Então você vai pegar os 4 rebaixados da Série C e os outros 4 lá, do 9º ao 12º da Série D, e você faz um cruzamento ali entre eles para tentar definir. E isso pode acontecer no começo da próxima temporada, em meio ali ao campeonato estadual, né? Também para não ficar muito em cima do campeonato brasileiro, porque aí você fazendo esse playoff, a maioria desses times aí já se livraram de uma boa parte dos jogadores, né? Então não adianta querer fazer agora, mas poderia fazer algo extra, né? Até ali mesmo no comecinho da temporada, né? Fazer um playoff ali, né? Um joguinho de ida e volta entre as equipes, fazia um sorteio lá em dezembro, depois fazia esses jogos aí e já garantiria mais os outros 4 times da Série C. Seria, acho que, algo até de certa forma justo, já que vários campeonatos pelo mundo inteiro, eles fazem isso também, né? Na Alemanha, por exemplo, os 2 piores times são rebaixados. Os 2 melhores da segunda divisão sobem. O terceiro pior time da primeira divisão joga contra o terceiro colocado da segunda. Então eles fazem esse playoff, certo? Para decidir quem vai jogar a primeira divisão. Na Inglaterra é um pouco diferente. Os 2 melhores sobem e do terceiro ao sexto jogam um playoff ali, um mata-mata entre eles. Quem ganhar esse mata-mata sobe também, né? Então, assim, a gente poderia ter essa ideia de playoffs também. Aí, sim, você teria algum mérito, né? Nas equipes, certo? Então, assim, cara, acho que a ideia de ter as 4 equipes melhores ranqueadas que não tem divisão nacional é a pior escolha que a CBF pode ter, porque não tem critério técnico nenhum de mérito das equipes, né, nas últimas temporadas. Ao contrário, eles só têm deméritos porque não garantiram nem vaga na Série D e vão ganhar de bandeja uma Série C. É complicado. Então é muito melhor você fazer esse playoff. Eu sei que abarrota ainda mais o calendário, mas aí, meu amigo, eu, como torcedor azulino, eu preferia que tivesse um playoff desse assim. Podia botar 10 playoffs pra jogar, pra tentar voltar pra Série C. Aceito. Mas, enfim, velho, seria algo mais justo e com pelo menos um critério técnico definido pra você ter os 4 últimos clubes garantidos na Série C aí para completar esses 28. Mas enfim, a gente está discutindo possibilidades aqui
que a gente não tem nem certeza se vão ser realmente anunciadas. Vamos aguardar a reunião da CBF, que acontece nessa quarta-feira pela tarde, e a gente vai trazer aqui nossas impressões sobre essa reunião, nossas opiniões aqui, para poder debater e interagir com vocês sobre isso, beleza? Fiquem ligados aí nas redes sociais, a galera tá falando muito sobre isso, e amanhã vamos ver o que é que dá, beleza? Tamo junto, meus amigos, um grande abraço pra todos vocês, manda aqui nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal, dá o like, tamo junto e até amanhã. Valeu, galera!